gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, né? Nesta terça-feira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Patrícia, bom dia! Bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores, com gratidão e alegria. Uma terça-feira produtiva e abençoada para todos vocês. Pois é, Patrícia, o presidente Bolsonaro ontem passou mal, teve febre, alguns problemas que anunciam que poderia ser uma Covid-19, que poderia estar com coronavírus. Fez o exame, né? Fez o exame, etc., mas o resultado sai hoje, daqui a pouco, ao meio-dia, né? É o resultado do presidente Bolsonaro. Vamos torcer para que não seja, né? É claro, mas dizer que ele procurou... Quem procura acha. Quem procura acha, né? Não, quer dizer, ninguém tá torcendo para que ele tenha coronavírus, não, porque o sofrimento que muitos tiveram, ninguém deseja para ele, né? Claro que não. O presidente procurou muito, inclusive domingo, ele teve a vontade com as pessoas, sem máscara, conversando e etc. tal, e pode ter tido contato com algum infectado, não é verdade? É verdade. Aliás, na equipe dele, vários estiveram infectados quando foram aos Estados Unidos. Então, eu até pensei, Cirantão, que o presidente Jair Bolsonaro já estivesse sido infectado quando voltou dessa comitiva, né? Porque vários ministros tiveram. Todo mundo da comitiva teve, né? Só o Paulo Guedes que não teve. Paulo Guedes usou máscara lá e tal e etc. Né? Mas os outros ficaram bem à vontade. Eu pensei que ele ficava à vontade assim justamente por já ter tido, né? Já ter contraído a Covid. Eu também achava. Mas, agora, você veja bem, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que foi, inclusive, líder do PSDB no Senado, o Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, que é uma cidade que está com um problema muito sério com o coronavírus, né? Ele pegou a Covid-19, né? Ficou internado lá em Manaus, etc. Mas agora foi transferido para o Sírio-Libanês em São Paulo. Foi para São Paulo. Eu gosto de ver o seguinte, né? O povão pode, né? O povão pode ficar lá em Manaus, vai ter que ficar lá com os processos, com os procedimentos da medicina de Manaus. Agora, o prefeito, não. O prefeito, o governador, esse pessoal, não. São Paulo tem que ir lá para o Sírio-Libanês, para os hospitais famosos lá de São Paulo, vão gastar o dinheiro lá, né? Eles são muito incoerentes, né, Cirantão? Os políticos costumam ser incoerentes nisso. É verdade. Muitos políticos falam aí da escola pública, que é ótima e tal, quando você pega, nenhum filho deles estuda na escola pública, não é mesmo? Olha, quando o Ademir Lucas foi prefeito pela primeira vez de Contagem, eu conto essa história sempre. O Ademir fez uma administração muito boa para a educação, ele recebeu 25 escolas municipais e construiu, só de todo o período de Contagem, tinha 25 escolas municipais. Ele construiu 30 novas escolas. Quer dizer, ó, para você ver, ele aumentou, duplicou o número de escolas, duplicou o número de escolas de Contagem, né? E duplicou também o número de professores, etc. e tal. E fez uma bela administração na parte de escola. Aí, eu descobri que Contagem, por ser um município, né? Um município de muitas indústrias, de muitos empresários, só que o empresariado de Contagem não mora em Contagem. São poucos os que moram na cidade. Todos moram em Belo Horizonte. Então, por exemplo, lá em Contagem, só tinha uma ou duas ou três escolas particulares. O resto era realmente a escola pública. É verdade? Aí que eu vi que não tinha escola particular na cidade porque os melhores da cidade, embora vivam lá como empresários, moram em Belo Horizonte. É uma cidade que vai só para trabalhar, né? Eles vão para trabalhar e retornam para BH. Né? Então, prova que a cidade de Contagem é uma cidade que praticamente ela não tem elite dirigente. Porque toda cidade tem a sua elite dirigente. Que moram na cidade. Sabará, por exemplo, que tem uma cultura muito própria, ela tem uma elite dirigente. Raiz. Está ali enraizada, né? As famílias, tem a tradição. Contagem não tem elite dirigente, porque as pessoas... Quem que seria a elite dirigente de Contagem não mora em Contagem, não vive em Contagem. Então a família não está lá. E por falar em Contagem, você começou falando de Contagem, eu lembrei que nós temos um telespectador, que é o Ricardo Barroso. Sei. Ele mandou um áudio para cá, para a TV, reclamando do transporte coletivo. Ele falou transmissão do coronavírus em grande escala dentro dos ônibus. Transporte coletivo. Vamos ouvi-lo? Vamos lá.
Olha, nossa produção, gente, porque o programa tá ao vivo, é assim mesmo. O áudio do Ricardo Barroso, viu? E ele é de Contagem. Vamos lá, vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Patrícia Gio, bom dia, Cirantão. Eu gostaria de parabenizar vocês primeiramente pela programação de vocês aí e aqui deixar também meu parecer mediante ao caos da pandemia do coronavírus, porque nós estamos enfrentando aí uma dificuldade muito grande no transporte coletivo da região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje eu moro em Contagem e o que está acontecendo é aglomeração, na verdade, com a fechada do metrô, simplesmente deslocou o problema de um local para o outro. Então, a aglomeração ela continua acontecendo porque os ônibus da região metropolitana e os ônibus de Belo Horizonte estão completamente lotados. Eles reduziram a quantidade de ônibus nas ruas. Ao contrário do que todo mundo pensa, o que vai acontecer vai ser uma propagação, né, do vírus em grande escala, porque muitos comércios não fecharam ainda, alguns não respeitam, né, as necessidades, o que deve ser feito para poder conter o vírus. E, infelizmente, se o prefeito do município de Belo Horizonte e os prefeitos da região metropolitana, das cidades da região metropolitana não tomarem uma atitude, infelizmente vai acontecer o inverso, né, do que a gente está esperando aí. Forte abraço para todos, um excelente dia. Pois é, Patrícia, você veja só, o que esse rapaz está falando é a pura verdade, porque o transporte coletivo é o maior meio de transmissão da Covid-19. É o transporte coletivo, porque as pessoas se juntam no transporte coletivo. Eu tenho falado aqui e vou repetir, né, quer dizer, foram impatrióticos os funcionários do metrô ao entrarem de greve nesse momento que nós mais precisamos do transporte do metrô. Não é verdade? O metrô diminuiu a sua escala. E outra coisa que está acontecendo, quer dizer, as pessoas lotam os trens do metrô porque a escala diminuiu. Não é? É verdade. Né? Então, presta bem atenção. E aí vem o transporte coletivo, que também não coloca todos os ônibus na rua. Isso sem falar também, Cirantão, que aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura de BH já decidiu que vai reduzir aí, né, o número de ônibus a partir de 10 horas da noite até 5 horas da manhã. Pois é. Então, a Fátima, que é a nossa telespectadora do bairro Nova Suíça, ela já mandou aqui para mim: Patrícia, estamos revoltados, trabalham em hospitais? Pois é, as pessoas que trabalham à noite e precisam da condição. Como que vai chegar? Não é verdade? À noite que os ônibus poderiam aí transitar, porque mais realmente tranquilo, é mais que a cidade está mais tranquila e etc. Tal. Agora, eu acho isso é uma imbecilidade, me desculpe o termo da palavra, porque num momento desse, né, quer dizer, você tem que ter mais ônibus na rua para que os ônibus não andem cheios, porque é esse ônibus cheio que promove a infecção. É que a infecção passeia nos ônibus, infelizmente. É uma incoerência, né, Cirantão? Obrigada, Ricardo de Contagem, tá dado o recado. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Você combate tudo isso com pílulas de Lucem. Sabe há quantos anos? Há 80 anos. Cuidando da saúde do povo brasileiro. Você encontra pílulas de Lucem em todas as farmácias do Brasil. Pílulas de Lucem, tá legal? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem. Pois é, Patrícia, um outro problema, você não está falando do transporte público, né? E não só de Belo Horizonte. E esse rapaz que falou conosco disse uma coisa muito interessante. Ele falou do prefeito de Belo Horizonte com os prefeitos da região metropolitana. Eu sinto nesse momento, né, uma completa desorganização administrativa na região metropolitana, porque o governador de Minas, ele não se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte nem com os prefeitos da região metropolitana para tomar uma medida só para toda a região metropolitana. Falta aí, como se diz, falta liderança. Coordenação, disciplina, né? Aquilo que eu falei aí, nós temos aqui uma agência metropolitana de desenvolvimento que inexiste. Que era para estar atuante nesse momento. É verdade, liderando aí as ações, as atitudes de todos os prefeitos. A gente vê a figura do prefeito aqui de Belo Horizonte, né, o Alexandre Calil, machão, aquele negócio todo e tal. Mas ele é incapaz de reunir os prefeitos da região metropolitana
né, com capacidade, com tranquilidade, e já que o governador não está fazendo, vão fazer eles, então, o prefeito e mais os prefeitos da região metropolitana. Enquanto aqui estamos preocupados em conter o coronavírus, Cirantão, você assistiu, você viralizou essa matéria que foi exibida pelo Fantástico da TV Globo, né? Onde uma mulher de nome Nívia discutia com a vigilância sanitária, com o superintendente. Nós temos um vídeo mostrando esse trecho. Vamos assistir? Vamos assisti-lo. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Absurdo, né? Volta aí, gente. Vou pedir a produção para voltar para a gente exibir de novo a Nívia. Porque antigamente o castigo vinha a cavalo. Hoje ele é online. É verdade. Vamos assistir a Nívia de novo. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Naturalmente o fiscal que foi conversar com eles, né? Naturalmente chamar a atenção deles, né? E falou, cidadão, né? Tratou ele bem, cidadão, não? Você não conhece ninguém, você chama de cidadão. Né? Claro, o senhor, a tem senhora, gente que chama de companheiro, cidadão, ei você. Agora, vejam bem, a Nívia, ela chama Nívia, junto com o marido. Ela ficou irritada porque o superintendente chamou o marido de cidadão. Acontece Estava chamando a atenção deles. Eles estavam fazendo alguma coisa errada no Rio de Janeiro. Não, eles estão lá lotando, né, ali a Barra da Tijuca, como botecos, se não estivessem em pandemia. Enquanto nós estamos lutando, os leitos lotados, todo mundo perdendo emprego, eles estão comemorando lá tamanho idiotice, né? O que acontece? A empresa onde ela trabalha, que é a empresa de energia elétrica Taesa, viralizou esse vídeo. O chefe viu, né, essa atitude de arrogância, de tremenda falta de educação, de soberba, de tudo que você pode imaginar, que a pessoa acha que não vai morrer, que vai ser eterna, né? E que vai pro caixão lá, vai levar todos os diplomas também, deve ir junto, né? E aí, o que acontece? A empresa demitiu essa cidadã. Essa cidadã agora, ela é uma desempregada, infelizmente. Pois é, e o fiscal, né? O fiscal em questão já deu uma declaração que ele viu a repercussão do caso, então ele pediu, não vamos fazer como eles fizeram conosco, né? Não vamos dar a mesma moeda, não vamos dar a mesma moeda a eles, né? Vamos esquecer isso e etc, já passou, não é verdade? Mas eu acho importante, sabe, Cirantão, a gente relembrar aqui a situação, não é que nós vamos desejar o mal para ela, claro. Mas é mostrar para você que pensa em ser arrogante, para você que trata as pessoas de qualquer maneira, para você que acha que tem um lugarzinho cativo no céu, não vai ter, Tem muita gente que usa, não vai né? ter, estamos lutando pela sobrevivência, vamos cuidar do que realmente importa. E tem muita gente que usa, né? Acha que é melhor do que os outros para humilhar as pessoas. Achar que é doutor, né? Olha aqui, vamos cantar aquela musiquinha? Vamos! Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Ô Patrícia, nós temos uma pesquisa que está muito importante a respeito das doenças do coração. Exatamente, assim, isso coração mesmo. está matando mais do que a Covid? O doutor Alain Marques já disse isso aqui no nosso programa em março, só que agora saiu uma pesquisa feita pela Sociedade de Cardiologia. Então, daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais, vocês vão ouvir o doutor Alain falando conosco.